Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito importante para a nossa sociedade, que são as eleições de 2020, as eleições municipais de 2020. E quem está aqui para esclarecer várias das nossas dúvidas e gravar mais de um programa para tirar bastante dúvida da gente é o professor Nilson Paulo, é professor e advogado na área de Direito Público. Professor Nilson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Primeiro, antes de tudo, para a gente não deixar para o final, eu estou sabendo que nós temos a Unifil tem um projeto com você. Se pudesse falar um pouquinho desse projeto, da importância desse projeto nessas eleições, para a gente começar depois fazendo algumas perguntas que a gente tem para você. Muito obrigado pelo convite, professor Danilo. Realmente é um prazer estar aqui, conversar um pouquinho com você sobre o direito eleitoral, né? Ano de 2020, eleições municipais, promete, são as eleições em que a cidade realmente participa, né? E este projeto do programa também vai ao encontro de um projeto que a Unifil vai trabalhar no ano de 2020, que é um congresso. Nós vamos trabalhar aí durante um período, durante 2 meses, um congresso voltado à área do direito eleitoral, não especificamente, exclusivamente com matérias de direito, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho de marketing digital, comunicação, preparar candidatos, preparar assessores, partidos políticos, para quando chegar de fato as eleições lá no mês de agosto, pelo menos o staff esteja capacitado, né? Do partido e o staff de candidatos esteja assim com conhecimento, né? As eleições realmente são bastante importantes, as eleições movimentam bastante a cidade e nós estamos com esse projeto, portanto, com a Unifil, de um congresso, e é um congresso inovador aqui na nossa região. Nós vamos começar o congresso de forma virtual, com algumas aulas gravadas, aulas online, e vamos finalizar o congresso com o evento presencial. Então, o participante ele pode participar das 2 fases, ele pode escolher participar apenas de uma fase, né? Ou somente da virtual, ou somente da presencial. Ele não vai ter perda de conteúdo, mas o enfoque, todo o alvo ali será falar das eleições, da organização das eleições. Eu acho que é um grande projeto aí que vamos desenvolver juntamente com a Unifil a partir do mês de maio. Até maio ainda nós vamos fazer novas divulgações. Então quem quiser alguma informação, a gente vai passar aqui na tela, né, para o pessoal, e aí entra em contato com a Unifil para poder saber quando abre as inscrições, né, o conteúdo, a programação. As datas, né? É isso mesmo. Então nós vamos abrir já aqui, provavelmente na segunda quinzena de março as inscrições já estarão abertas, mas o curso ele vai ao ar a partir do mês de maio. Entendi. Tá bom? Muito bacana. E professor Nilson, vamos falar das eleições de 2020. Primeiro, o que está eleição municipal? São só eleições municipais? Este ano são eleições municipais. No Brasil nós temos eleições a cada 2 anos. O ano é par, tem eleição. Entendi. Bom, mas um ano par tem as chamadas eleições gerais. Que são eleições gerais? São aquelas eleições que votam para presidente da República, vice-presidente, senador, deputado, né, estadual, governador, chamada eleições gerais. 2 anos depois, ano par, 2020 é o ano par, eleições municipais. E as eleições municipais, de fato, elas ocorrem em todo o Brasil, simultaneamente, no mesmo dia, nos mais de 5.500 municípios do Brasil. Naquele dia, todos os municípios param e vamos cumprir aí o ato democrático, o ato cívico. O Brasil é um país democrático e neste ano as eleições municipais ocorrem em todos os municípios simultaneamente lá no mês de outubro. Entendi. Então quais são as datas que são as eleições desse ano? Bom, então nós temos no Brasil o primeiro turno no dia 4 de outubro. Essa data não é fixa, pois no Brasil as eleições ocorrem no primeiro domingo de outubro. É fixo na semana, mas não é fixo no calendário. Este ano vai dar 4 de outubro. 4 de outubro, primeiro turno. Também nas eleições municipais é possível que ocorra no município um segundo turno. O município tem mais de 200 mil eleitores, o candidato ou os candidatos ali, o candidato mais votado não atingiu 50% dos votos,
nos municípios com mais de 200 mil eleitores, aí então nós temos um segundo turno. E tem que atingir 50 ou 50 mais 1? 50 mais 1. 50% mais um voto, né? Tá. 50 mais 1. Atingiu aí não dos tem votos válidos, dos votos daqueles que foram lá, votaram e tal, daqueles votos válidos, algum candidato fez 50% mais 1 nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Já está eleito no primeiro turno. Se o município tem menos de 200 mil eleitores, o mais votado. Entendi. O mais votado aí pode ter. E os votos válidos, ele tira então os nulos e os brancos? Tiram os votos nulos e brancos. Apenas os votos dados nominalmente. O que são votos nominais? Votei no Danilo no número X, porque nós votamos em número, né? Na urna eletrônica. Aparece a fotinha lá, mas é o número que você digita, é o número, aparece a foto, confirma. Este é um voto válido. Tem um outro voto também, denominado voto válido, que é o voto de legenda. E é possível votar em legenda. Então, tem como é que é esse voto da legenda? É no partido? É no partido. Então, então você vota na sigla ali? Vota no número da sigla, não é? São dois números dos partidos, são dois números. E apenas como exemplo, tá? Vou dar aqui um partido apenas como exemplo mesmo. O PSD, que é o partido hoje do governador Ratinho, tá? O PSD tem um número 55. Então a pessoa vota lá no número 55, confirma, na eleição de vereador ele votou na legenda. Esse voto vale para quem? Esse voto vale para a legenda, depois é computado com outra matemática interna lá para a eleição do vereador. Então o primeiro turno, 4 de outubro. Se ocorrer e se tiver a necessidade de um novo turno, último domingo de outubro, né? Que eu não me lembro agora a data qual será, mas primeiro domingo de outubro. É sempre o primeiro domingo e tendo o segundo turno, segundo domingo de outubro. Último domingo. Último domingo. Primeiro turno, primeiro domingo, segundo turno, último domingo. Entendi. Então vão os dois melhores. E quais os cargos que o pessoal vai disputar agora? É só prefeito e vereador? Exatamente. Então este ano nós temos eleições para prefeitos municipais e vice-prefeito e vereadores. São duas eleições. Uma eleição, você vota para prefeito, e quando votar para prefeito... Então, na maquininha lá, você vai ter que ter duas eleições. Abre a primeira eleição, e aqui é muito importante, porque nós temos eleição para prefeito e para vereador, neste ano. O primeiro voto e a primeira eleição é muito interessante, porque várias pessoas não sabem, e é muito importante saber, inclusive para os candidatos, qual é a primeira eleição. Quando a urna abrir lá, qual é a primeira eleição? A eleição é que a primeira coisa é votar na urna. Primeira pessoa. Muita gente acha que é para o prefeito, e não é. O primeiro voto é para o vereador. E aí tem muita confusão, porque alguns eleitores acham que é para prefeito, e vota no número do prefeito, confirma. Votou para quem? Votou para a legenda. Não votou para o candidato. Então, a primeira eleição, quando a urna abre, voto do vereador. São 5 números? São 5 números. Então, a primeira coisa, você tem que saber que ela vai votar para vereador, que são 5 números que ela vai frente ditar. Até os próprios candidatos, partidos políticos, a própria Justiça Eleitoral vão fazer esse esclarecimento. E acho que a Unifil, neste programa aqui de Direito, começa, Unifil Direito, né, já começa explicando. Você que é eleitor, primeiro voto, vereador. Vereador são 5 números. Aperta os 5 números, confirma, votou. Fechou. Terminou a eleição de vereador, a urna vai abrir novamente, aí tem uma segunda eleição, que é interessante, você tem duas eleições simultaneamente. Então, na segunda eleição, o voto agora é para prefeito. Então, vereadores e a segunda eleição, prefeito. 2 números, confirma. Preciso votar para vice-prefeito? Não. Quando vota para prefeito, automaticamente já votou também para vice-prefeito. Eu vou chamar o intervalinho, que o nosso tempo do primeiro bloco já deu, a gente volta. Você vê como é que é rapidinho, né? Muito rápido. A gente volta no próximo bloco, não sai daí, com o professor Nilson Paulo explicando sobre as eleições de 2020. Não sai daí, a gente volta já. Como não amar uma comida tão simples e saborosa? É puro comfort food. É a comida que abraça. Almanac da Cacau. Novos episódios toda quarta, 21 horas. UTV, mais perto de você. Como resolver a falta de tempo? Chegou a hora da tão sonhada graduação? A gente tem a resposta. No ensino à distância da Unifil, você encontra
Nota máxima no MEC. Flexibilidade. Reconhecimento no mercado de trabalho. Qualidade de uma das melhores do Brasil. E tudo isso para encontrar o seu futuro. Matrículas abertas com condições especiais. Unifil. Você já decidiu. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando das eleições 2020 e quem está aqui com a gente é o professor Nilson Paulo, advogado e professor de Direito Público. Professor Nilson, o primeiro bloco a gente terminou falando que são duas eleições, né? A gente fala a eleição é um momento só, mas são duas eleições na urna. Exatamente. O senhor falou que o primeiro voto vai ser para vereador, a gente tem que tomar cuidado para não votar achando que é para prefeito, que vota na legenda, né? Correto. E o segundo voto é para prefeito. Sempre depois de votar, confirmar para validar o voto. E que vice-prefeito a gente não tem que se preocupar, porque na hora que você vota para prefeito, você está votando para o vice dele, né? Simultaneamente. Isso. Agora, como é que está a questão das filiações partidárias, né? Quem que pode se filiar? Está no prazo ainda? Até quando que se pode se filiar? Às vezes a pessoa quer ser candidata a vereador no seu município, dá tempo, ela pode se filiar a algum partido. Tem que ser filiado a algum partido? Você pode fazer uma candidatura avulsa? Explica um pouquinho disso pra gente. Bom, é isso. Bom, exato. Falamos então das eleições, não é? E ainda dá tempo. Se a pessoa quiser ser candidata a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, ainda é possível, sim. Porém, todos os candidatos no Brasil, obrigatoriamente, precisam estar filiados a um partido político. Não tem como fazer avulsa. Não existe a possibilidade ainda no Brasil da candidatura avulsa. Tem algum projeto? Parece que eles queriam fazer um projeto. Existe projeto tramitando pelo Congresso. Existe, inclusive, professor Danilo, uma consulta no STF, tramitando no STF, pedindo autorização para candidaturas avulsa. Bom, mas é muito difícil por conta de um comando da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, você tem lá quais são as condições para ser candidato, que nós chamamos condições de elegibilidade. Quais são as condições para ser candidato? Entre as condições descritas lá no artigo 14 da Constituição Federal, uma delas é o seguinte: estar filiado a um partido político. Portanto, para alguém ser candidato sem estar filiado, precisa mudar a Constituição Federal. E a Constituição Federal ainda está exigida. Emenda a Constituição. Agora, se você é um líder no bairro, se você é um líder na sua empresa, você é um líder evangélico, enfim, você tem alguma liderança, você tem vontade de participar das eleições, como fazer e até quando? A filiação partidária. Procura um partido político, verifica o ideário, o estatuto, verifica o jeitão lá, né, do partido político. Se condiz com seus princípios, seus valores. Faz a filiação partidária, que é uma associação, se associe, só que esta associação nós chamamos de filiação, filie-se ao partido político, e esta filiação, portanto, é um dos requisitos para ser candidato. A filiação primeiro passo, ele vai ter, quem quer ser candidato tem que se filiar. Procure um dos partidos políticos. Nós temos no Brasil, hoje, em condições de participação nas eleições, 33 partidos. Então, tem partido aí para fazer boas escolhas. E é possível escolher partidos de todas as ideologias, de todas as condições de funcionamento, enfim, de várias bandeiras. É possível, portanto, escolher. Qual é o prazo para a filiação? Nós temos aqui uma grande novidade. Até as eleições passadas, o prazo de filiação ocorriam 1 ano antes das eleições. Agora, o prazo para a filiação partidária é de 6 meses antes das eleições. Se nós vamos ter eleições no dia 4 de outubro, portanto, até o dia 4 de abril é possível fazer a filiação. Entendi. Então, o espacinho da data de hoje não é tão grande, não tem ainda muito tempo. A pessoa já tem que tomar a decisão meio logo, né, para poder se filiar e começar a entrar. Mesmo porque tem questões financeiras, vai ter que prestar contas, né? Perfeito. Então, E como é que é a sessão dos pré-candidatos? Bom, então, o que a gente... Feito ali a filiação partidária, agora no mês de março e vai até o dia 4 de abril, esse filiado, ele é um candidato? Não, ele não é um candidato ainda, pois a
candidatura somente será resolvida lá na frente, lá nas convenções partidárias. O partido que vai decidir. O partido vai decidir em uma convenção partidária. Tem a reunião do partido, para aquele partido ao qual a pessoa se filiou, haverá uma reunião chamada convenção partidária. Essa convenção vai acontecer somente no mês de julho do ano de 2020 e depois da convenção, aí sim ele é candidato. Todo filiado é um candidato? Não, todo filiado ele poderá ser um candidato. Mas se perguntou, e a pré-campanha? Existe a pré-campanha? A gente fala, é pré-candidato, depois na verdade o cara nem se candidata. Nem passou na convenção. Nem passou. Exato. Aí a gente fica, aí faz as pesquisas, já começam as pesquisas, né? Exato. É o fulano, se concorrer, é pré-candidato. Você fica, mas será que vai concorrer? Será que vai concorrer, né? Bom, este movimento todo é movimento próprio dos partidos políticos. É um movimento bastante adequado, não é? Os partidos precisam apresentar à sociedade os pré-candidatos. Então, se não é candidato... Sentir ali, né? Sentir o movimento, sentir a adesão dele, a empatia, a simpatia, juntamente ao eleitorado, se de fato ele vai ter condições de chegada lá nas eleições. Portanto, a pré-candidatura, ela existe. E a pré-candidatura, ela é anterior à campanha. A campanha vai começar somente no mês de agosto. Até o mês de agosto nós estamos na pré-campanha. Então, você que está filiado, você que vai se filiar, é possível fazer uma pré-campanha sim, neste momento. Convencer o partido de que você tem condições de concorrer àquele cargo. Perfeito. É exatamente isso. Convencer o partido de que, de fato, você tem condições de participar das convenções partidárias, ser candidato, concorrer ao cargo e ter ali uma condição de chegada no dia das eleições. Então a pré-campanha já está autorizada. Detalhe, na pré-campanha nenhum pré-candidato pode pedir voto. O voto ele é expressamente proibido na legislação, o pedido de voto. Não pode fazer campanha eleitoral. Não pode fazer campanha eleitoral. Entendi. Está proibido. Agora, a pré-campanha, ele pode se apresentar, dizer que tem interesse, que vai, de fato, apresentar o seu nome, por qual razão que ele está apresentando o seu nome, ele pode dizer as suas qualidades, ele pode participar aqui de um programa de rádio, de um programa de televisão, sem absolutamente nenhum problema, o pré-candidato. Ele pode ter uma página na internet ele pode trabalhar os seus projetos, o seu programa, ele pode participar de campanhas de governo, não há absolutamente nenhum problema. Só não pode pedir voto. Está expressamente proibido o pedido de voto. A gente tem um minutinho ainda, vamos ver se dá tempo. Para esse bloco. Como é que faz se eu quiser mudar o partido? Também é a mesma coisa, o mesmo prazo? Exatamente. Se eu quiser mudar de partido, já estou no partido filiado, mas eu quero trocar. Exato. Ok. Aí, como é que eu faço isso? Então, a pessoa está filiada a um partido político, ele tem até o dia 4 de abril para mudar de partido. Depois do dia 4, não tem mais. Ele mesmo requer a saída. Ele faz uma comunicação ao partido ao qual está filiado, comunica também à Justiça Eleitoral, faz a filiação ao novo partido e pronto, está agora capacitado no novo partido para concorrer lá na frente, se passar nas convenções. Quem está afiliado, se quiser ainda trocar de partido até o dia 4 de abril é possível. Trocar. Perfeito. Professor, nós vamos encerrar esse primeiro programa, nós vamos fazer alguns programas sobre direito eleitoral, tá? Então nós vamos encerrar, eu quero agradecer a tua participação. Sei que você vai ficar aqui com a gente, para a gente gravar mais pelo menos uns 2 programas aí, para tirar algumas dúvidas, tá? E então, desde já, obrigado pela sua participação e vamos torcer para esse projeto com a Unifil dar super certo, tá? Eu que agradeço e nós vamos voltar, portanto, aqui em outros programas. Este ano é um ano que realmente promete nas eleições municipais. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, se quiser fazer uma pós-graduação, você sabe onde tem pós-graduação, com preço bom e de qualidade excepcional, é na Unifil. Então o contato está aqui na tela. Se você quer fazer uma pós-graduação, nós temos na área do direito penal, civil, trabalho, previdenciário, notarial, imobiliário e perícias judiciais. Tem uma vasta opção de áreas para você escolher. Se você tem uma graduação já, vem para a Unifil, você pode ter até 4 certificados em 2 anos, sem ter que fazer TCC, tá? Vem com a gente, vem para a Unifil. Muito obrigado pela tua audiência, continue com a gente, até mais.